Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Orengo, a gente estava aqui especulando ontem se o Delgatti iria ou não falar, né? Se iria ou não abrir mão do direito de ficar calado. Rapaz, pior que nem uma cotovia, parecia uma sabiá cantando pra tudo quanto é lado, contando tudo. Jogou no ventilador, né? Mas O jogou, fez famoso jogou uma... no ventilador, Eu né? nunca tinha visto isso, uma delação premiada ao vivo. E aí, Orengo, consequências desse depoimento, obviamente com todo o cuidado que a gente tem que ter, né? É um trambiqueiro, um criminoso, tá Isso. preso. Mas consequências do depoimento de ontem, no caso de Jair Bolsonaro. Bom dia pra você. Muito bom dia, Megali. Sheila Carla, bom dia a todos. É interessante, Megali, a gente conversar sobre isso, né? Porque é da história das CPIs, né? Aquele velho clichê que CPI, você sabe como é que começa, mas não sabe como termina. Essa CPI começou realmente desacreditada, né? E não vinha dando resultados, até porque está correndo atrás de uma investigação que ela vem ocorrendo de uma forma muito célere, então corre atrás aí de informações que já são sabidas, né? Que já são conhecidas. A diferença, e isso é sempre possível numa CPI, qualquer pessoa, qualquer depoente pode chegar e resolver falar. A gente já viu isso em outras oportunidades, né, em CPIs que eram desacreditadas, e aí chega no momento X, e aí ganha, tem um turning point lá, ganha outra notoriedade, porque depoentes decidem colaborar, né. Você colocou uma questão aí que é fundamental, Megali, que é o fato do hacker ter um histórico, né? Agora, o que ele diz no depoimento é que ele foi procurado exatamente por isso, porque ele seria alguém que teria lá uma credibilidade junto ao espectro de esquerda por ser o hacker da Lava Jato, né? E por isso, segundo ele, foi chamado, né, pelos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, quem fez o meio de campo foi Carla Zambelli. Megali, ele vai ter que provar agora o que ele disse na CPI. Por exemplo, né, que o ex-presidente Jair Bolsonaro pediu para ele entrar no sistema eleitoral, né, invadir lá o sistema eleitoral. Nosso repórter Túlio Amâncio foi a única pessoa que conseguiu conversar com Jair Bolsonaro depois das denúncias, aí depois dessa delação do hacker Walter Delgatti. O ex-presidente nega as acusações, diz que não solicitou nada, diz que está tranquilo, mas que é uma tática, inclusive, sobre a questão das joias, por exemplo, de Cid, né? Que é uma tática kamikaze agora da defesa do ex-auxiliar, né? Agora esse também já é outro caso sobre joias. Agora, Megali, sobre especificamente esse caso da CPMI de 8 de janeiro, né? O desdobramento hoje é o depoimento de Walter Delgatti à Polícia Federal. Aí você muda ali de cenário, né? O cenário sai do palco político e vai para o palco da investigação e, obviamente, os investigadores da Polícia Federal, eles têm uma experiência, uma técnica para cobrar, inclusive, instrumentos ali que sejam utilizados na investigação. Então, tudo que Delgatti afirmou na CPMI, ele vai ter que provar agora, vai ter que dar o caminho para os investigadores colocarem no inquérito. Então ele disse que o ex-presidente pediu para ele fraudar o sistema da urna, ingressar na urna, invadir o sistema, né? Também acusa o ex-presidente de orientá-lo a ter reuniões no Ministério da Defesa, também ainda acusa o marqueteiro da campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Acusa ele de pedir para ele criar um código-fonte falso para apresentar a eleitores, para que isso fosse utilizado na campanha eleitoral, apresentar a eleitores como uma possibilidade de invasão nas urnas eletrônicas. Então tem vários elementos aí que até hoje não eram conhecidos e ele coloca e vai ter que agora provar. Agora, Megali, o que se sabe hoje é que sim, ele esteve reunido com o ex-presidente, né? Essa é uma informação que está confirmada, tem imagens, e os próprios integrantes aí do entorno do presidente, ele já falou sobre isso, confirmam que houve conversa, houve contato, e a grande questão que se faz agora, e ontem a gente ouvia muito isso na CPI, tinha uma tática muito clara dos aliados do presidente de descredibilizar o delator em função da ficha corrida dele, até de condenação que ele já teve, né, das invasões que ele fez. Mas a pergunta que se fazia era o seguinte: bom, mas então por que se fez o contato? Por que se foi atrás dessa pessoa que já sabia que tinha uma ficha corrida, já sabia que tinha cometido delitos, e porque ele teve acesso, por exemplo, ao Palácio da Alvorada, ao prédio público, né, porque teve contato direto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então, isso tudo vai ser questionado, mas cabe agora a Delgatti
dá aí os insumos para os investigadores. Agora, do ponto de vista político, Megali, o que já se tem aqui da própria relatora da CPMI, Elisiane Gama, é que já há indícios claros na avaliação dela para pedir o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, isso já se sabe, a CPI vai pedir indiciamento. E é bom explicar para as pessoas que a CPI não tem o poder de fazer o indiciamento. Sempre quando a CPI acaba, encaminha lá o relatório ao Ministério Público e encaminha sugestões de indiciamento. Aí cabe, em última análise, ao Ministério Público. Agora, fazendo uma análise aí, justamente, do tempo hoje da investigação e do palco político, que é a CPI, essa investigação está na frente, né? Hoje o Walter Delgatti vai conversar com os investigadores, mais uma vez, da Polícia Federal, e vai ter que apontar aí, indícios, provas, né, de tudo que ele está falando na CPMI. E como aponta aqui o nosso ouvinte, a Roseli, tudo nasceu com Carla Zambelli. A Carla Zambelli daqui a pouco vai ter um fã-clube no petismo, né? Primeiro com aquele episódio da arma lá um dia antes da eleição, depois publicando foto com o hacker dizendo vem coisa boa por aí. É mais ou menos o equivalente a você publicar uma foto com os irmãos Metralha e falar, ó, estamos planejando coisa boa. Fez um grande favor, né, à oposição, hoje governo. Orengo, um abraço pra você, até segunda. Um abraço, até mais.